O tema da palavra é firmados na palavra. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. E eu quero trazer 3 pontos rápidos aqui para a nossa meditação. Em Lucas 5, diz assim: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. E eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Até aqui. Vocês já conhecem essa passagem de Pedro que fala da pesca maravilhosa, né? Mas eu quero trazer um entendimento aqui nessa palavra. A palavra diz que Pedro ele pescou a noite toda. E Pedro já era um pescador já há muito tempo, há muitos anos. E o pescador ele tem que conhecer o local onde ele trabalha, assim como todos nós conhecemos o nosso local de trabalho. E Pedro já tinha aquela experiência de pescar, ele já sabia onde estava o peixe. Porém, tinha dias que pegavam, outros talvez não pegassem. E esse era um daqueles dias onde eles durante toda a noite pescaram, e aqui diz que eles não pegaram nada. E o que eles fazem? Eles voltam para a praia, né? Eles pescavam durante a noite, de manhãzinha chegavam na praia e iam limpar as redes para que eles pudessem sair em uma próxima oportunidade. Mas naquele dia Jesus cruzou o caminho deles. Naquele dia Jesus estava ali à beira da praia e, como aqui diz, que tinha uma multidão que queria ouvir a palavra de Jesus. Já tinha uma multidão que o seguia. E era tanta gente que o apertava, talvez ele ficou meio sem jeito, e entrou no barco de Pedro e ficou na beira ali, né? E o pessoal na praia, e ali ele pregou a palavra. Pedro ajudou, entrou no barco, ele pediu e tal. Mas quando Jesus acabou a palavra, ele vira para Pedro e fala assim: ó, leva o barquinho lá para onde o lago é mais fundo e joga as redes. Imagina alguém falando isso para você. Você acabou de sair de lá, não tem nada. Você jogou a rede para um lado, jogou a rede para o outro, foi para ali, foi para cá e não pegou nada. E Jesus ele pega e fala: ó, vai, vamos lá, joga a rede de novo. O que você falaria? O que eu falaria? E Pedro, ele respondeu a Jesus, ele falou: olha, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada.
mas porque o Senhor está mandando, em outras versões fala, mas pela sua palavra, eu vou. Havia uma palavra ali. Havia uma palavra de Jesus direcionada a Pedro. Há uma palavra de Deus para a sua vida. Há uma palavra direcionada para você. Eu não conheço a vida de ninguém. Talvez ninguém conheça a minha, mas Deus sabe o que todos nós passamos, o que todos nós vivemos. Quantas vezes tivemos que nos esforçar, trabalhar até mais tarde para ganhar o nosso dinheiro? Quantas vezes trabalhamos e não ganhamos? Quantas vezes fazemos hora extra e não ganhamos nada? Quantas vezes trabalhamos muito e não ganhamos aquilo que esperamos? E Pedro, sobre essa palavra, sobre a palavra de Jesus, ele falou: Senhor, eu vou. Digo eu, não a Bíblia. Eu creio que Pedro ali, ele não estava acreditando muito. Ele foi porque Jesus falou, disse ele. Porque se de repente ele tivesse ali a esperança, Jesus, o Senhor falou, então vamos lá que eu vou. Não, mas ele, o que ele falou? Nós pescamos a noite toda, não pegamos nada. Eu vou pela tua palavra. Talvez dentro dele ele pensou, se eu chegar lá e não pegar nada, esse Jesus vai ouvir. Eu estou cansado, pesquei a noite toda, fiquei aqui no meu barquinho para lá e para cá para ele pregar a palavra, ele está querendo que eu vá lá jogar a rede de novo. Se eu não pegar nada. Quantas vezes nós fazemos isso por dentro? Quantas vezes? Não temos fé. Quantas vezes nos falta fé? Mas aqui, ela está completamente o contrário. Por quê? Porque Pedro foi, talvez mesmo sem acreditar, e quando ele jogou a rede, o que aconteceu? Era tanto peixe, que eles tiveram que chamar o outro barquinho para ajudar. E veio o outro barquinho, e aqui diz que os dois barquinhos, eles quase afundavam de tanto peixe. Olha, eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida. Amém. E se você se colocar nessa palavra, se você se firmar nessa palavra, a sua vida vai superabundar de tal maneira que outras pessoas vão ser alcançadas através de você. Amém. Outras pessoas vão ser alcançadas através da sua vida, simplesmente porque você se firmou na palavra que é Cristo. E daí segue. Daí segue Pedro, e ali Pedro ele fala: Senhor, afasta de mim porque eu sou pecador. E de repente os pensamentos dele não foi muito bom, e chegou lá, aconteceu completamente o contrário. Ele fala: verdadeiramente esse é um homem abençoado, uma palavra abençoada, afasta de mim, eu sou pecador. E Pedro declara isso. Mas mesmo ele não tendo fé, talvez mesmo ele não tenha acreditado naquilo, ele se baseou na palavra e foi. Muitas vezes nós não queremos ir. Deus está falando vai, e a gente não vai dar em nada, não vai acontecer nada. Eu não vou nessa entrevista de emprego porque eu não vou conseguir. Eu não vou estudar para isso porque eu não vou conseguir. Quantas vezes nós somos assim? Deus tem uma palavra para a sua vida. Vai e vença. Segundo ponto, ainda falando de Pedro, está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22.
que diz assim: logo depois, Jesus ordenou os discípulos que subissem no barco, que fossem na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando em cima da água, até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Da pesca maravilhosa para esse momento, Pedro presenciou grandes manifestações do poder de Jesus. Ele viu cegos serem curados, coxos serem curados. Ele viu tanto poder e tanta manifestação através da vida de Jesus. E caminhou com Jesus. E nesse momento, quando isso acontece, que eles estão lá, no meio daquela tempestade, com medo do barco afundar, que Jesus fala: não tenham medo, sou eu. Pedro, ele mais uma vez, ele se firma na palavra de Jesus. Que ele fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá andando sobre as águas. Manda que eu vá andando sobre as águas. E Jesus falou: vem. E Pedro, depois de ver toda essa manifestação de Jesus, curas e maravilhas, ele sai do barco ali e vai andando até Jesus. E aqui diz que ele olhou para quem? Para o vento. Ele, no meio daquela tempestade, andando sobre as águas até Jesus, e de repente ele perdeu o foco, porque ele parou de olhar para Jesus e ele olhou para o vento. Às vezes o vento sopra tão forte na nossa vida, sopra tão forte, que a gente acaba perdendo o foco. A gente acaba olhando para o lado, acaba olhando em outra direção. E mesmo sabendo quem é Jesus, mesmo tendo experimentado milagres e maravilhas, mesmo tendo visto tanta coisa, a gente acaba fraquejando na fé. E ali Pedro, ele olhou para o vento e o que aconteceu? Ele começou a afundar. E ele pediu socorro. Muitas vezes a gente olha para o vento, e o vento é forte na nossa vida. E às vezes a gente esquece que é só falar: Senhor, me socorre. Porque o que ele fez? Ele estendeu a mão. Pedro já estava perto dele, ele estendeu a mão e segurou Pedro e puxou Pedro. Muitas vezes nós só precisamos: Senhor, está tão forte esse vento, Senhor. Está tão difícil essa situação. Eu não vou conseguir passar por isso. Mas Ele está do seu lado, pegando na sua mão. Ele fala: filho, eu estou aqui. Eu estou aqui com você.
você não vai afundar. Mas Ele precisa que você peça. Jesus, Ele, em Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Ele está à porta e bate. Ele só vai entrar se você abrir. Se não abrir a porta, Ele não vai entrar. Ele está pronto a nos socorrer. Ele está pronto a nos socorrer. Ele está pronto para te dar experiências. Ele está pronto para fazer você viver o sobrenatural. Porque o que aconteceu lá na pesca foi um milagre. Apareceu um peixe. Ele pescou a noite inteira, não tinha nada. E de repente ele vai lá, joga a rede e pum, vem peixe. Mas no meio de uma tempestade, andar sobre as águas, ele se firmou na palavra. Jesus falou, vem. E ele foi. E ali estava Jesus para socorrer ele. E segue Pedro aprendendo, amém? Terceiro ponto. João, capítulo 21. Pedro, ele foi aprendendo com Jesus e vivendo tantas maravilhas com Jesus. Ele se firmou na palavra e ele viu o milagre dos peixes. Depois ele, diante de uma tempestade, Jesus já tinha chamado, vem, siga-me, que ia fazer ele pescador de homens. E Pedro segue no ministério com Jesus. E ali Pedro anda sobre as águas, e não foi um ou dois passinhos. Ele deu bastante passos até Jesus. E no livro de João 21, no 2 em diante, diz o seguinte: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Canaã da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros, eu vou pescar. E eles disseram, nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos, subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou, moços, vocês pescaram alguma coisa? Eles disseram nada, responderam eles. Jogue a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco, por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente uns 100 metros da praia. Amém, até aqui. Esse fato ele já acontece depois da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. E Jesus, ele tinha morrido, tinha ressuscitado e já tinha aparecido 2 vezes aos discípulos. Porém, naquele momento eles estavam sozinhos. E Pedro resolveu pescar de novo e os outros estavam com ele. Vamos embora, vamos junto pescar. E foram pescar. A noite toda, mais uma vez, não pegaram nada. E de manhã cedo estavam voltando, Jesus na praia, avista o barco. Ei, pessoal, vocês pegaram alguma coisa aí? Não, não pegamos nada. 100
aquilo por conhecer a história e falou: opa, eu conheço esse cara aí. Eu conheço ele. E falou para Pedro: Pedro, é Jesus. E Pedro, ele simplesmente veste a roupa dele e se joga no lago e vai nadando até Jesus, que estava na praia aguardando. E já tinha lá uma brasa com os peixinhos em cima. Já tinha ali um churrasquinho de peixe e pão, diz a palavra. Tinha ali, Jesus já tinha preparado algo para eles comerem. E ali eles se achegam, Jesus: traz os peixes aí, traz para cá. E quando a gente vai fazer churrasco, cada um traz um pouquinho de carne aí, vamos juntar. E Jesus: traz os peixes. Eles trouxeram os peixes. Mas Pedro tinha passado um processo muito difícil. Porque Jesus, certo dia, disse para ele, Pedro falou que ia com Jesus até o final, que morreria com Jesus. E Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, o galo não vai cantar essa noite antes que você me negue 3 vezes. E assim aconteceu. E quando Pedro negou Jesus pela 3ª vez, ele ouviu o galo e ele se entristeceu. E eles estavam passando por um momento muito difícil, que foi essa transição onde Jesus foi crucificado, foi morto, e ele já havia ressuscitado, mas ainda não tinha estado assim com eles tanto tempo. E Pedro estava ali com os outros e resolveu pescar. Quando ele viu que era Jesus, ele se jogou na água, porque ele reconheceu a palavra. E naquele dia ali, Pedro, ele recebeu cura e perdão, porque Jesus, ele ministra cura sobre a vida de Pedro ali, que se sentia culpado, que diz assim em João 21, no versículo 15, diz assim: quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor, respondeu ele. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela 2ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela 3ª vez: Simão, filho de João, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor. Pedro, ele disse: o Senhor sabe tudo. Porque quando Pedro falou que ia com ele até a morte, Jesus falou para ele: Pedro, tu não vai, tu vai me negar. Você está dizendo que você vai, mas você não vai, você vai me negar. Jesus já sabia que isso ia acontecer. Mas aqui, ele ministra cura sobre a vida de Pedro. Porque as 3 vezes ele pergunta: Pedro, tu me ama? E Pedro: sim, Senhor, eu te amo. E ele realmente sabia que Pedro estava falando a verdade. E ele disse: Pedro, então cuida das minhas ovelhas. As 3 vezes ele diz: Pedro, cuida das minhas ovelhas. E depois disso acontece algo extraordinário. Porque Jesus, ele tinha uma palavra sobre a vida de Pedro. Ele disse para Pedro: eu vos farei pescador de homens. E chamou Pedro para o ministério. Só que até ali Pedro não tinha pescado ninguém. Ainda não tinha acontecido isso sobre a vida de Pedro.
E isso vai acontecer em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que fala, depois da descida do Espírito Santo. Atos 2, 41, diz assim: muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados naquele dia. Quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus em um dia. Houve a descida do Espírito Santo no cenáculo. Deus derramou o Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos. E como diz em Joel, que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E ali, depois desse momento, eles começaram a falar em línguas. E quem estava de fora e via, falava que eles estavam bêbados. E esses caras aí estão tudo bebendo. E estão falando ali umas línguas esquisitas e tal. E Pedro se posiciona. E ele fala: ei, vocês estão achando que nós bebemos? Não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é uma palavra que foi predita pelo profeta Joel. E ali ele começa a ministrar uma mensagem. E aqui diz, depois você pode procurar lá em Atos dos Apóstolos, que muitos viam e falavam assim: quem é esse cara aí que está falando? É o Pedro? O Pedro está falando assim? Puxa, que mudança! Pedro era conhecido como um homem, explosivo. E de repente ele está ali, uma palavra, cheio do Espírito Santo. E se cumpre aqui aquilo que Jesus falou, que o faria pescador de homens. E quase 3.000 almas aquele dia para Jesus. Então, Pedro viveu um processo. Desde que conheceu a Jesus, Pedro, ele viveu um processo. E durante todo esse processo, ele se firmou na palavra. Pedro se firmou na palavra. Em João, para terminar, no livro de João, no capítulo 1, diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existia foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. A luz brilha em você. Jesus é a luz que brilha dentro de você. Jesus é a palavra que está dentro de você. Jesus é a palavra que te sustenta a cada dia. Jesus é a palavra que te sustenta no trabalho, que te sustenta em casa, que te sustenta na rua, nas suas emoções, nos momentos de dificuldade. Ele é a palavra e é nele que precisamos nos firmar. Amém? Amém. Fique de pé. Ele é a palavra. Jesus é a palavra, como ele diz
O próprio Jesus, ele uma vez falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E em um determinado momento, muitos ouviram quando ele falou: eu sou o pão que desceu do céu. E houve um momento ali onde muitos começaram a se afastar por causa daquela palavra de Jesus, e os discípulos chegaram para ele e Jesus falou: ó, o outro já foram, se vocês quiserem também, pode ir. E eles falaram para Jesus assim: para onde iremos nós, se só tu tem a palavra de vida? Ele é o pão da vida. Fale nesse momento, Jesus. Eu não sei o que você está passando, eu não sei como tem sido a sua vida, mas Ele sabe. Ele conhece cada momento da sua vida, cada momento de dor, de angústia, de alegria, de dificuldade. E Ele está pronto. Ele está pronto a te pegar pela mão. Aqui a palavra diz que Ele estava ao lado, Ele só estendeu a mão para Pedro e segurou ele, impediu que ele afundasse. Deixa Jesus pegar na sua mão nesse momento. Deixa Ele ministrar no seu coração a cura. Se é uma cura que você precisa, se é uma libertação. Nessa manhã Ele quer ministrar sobre a sua vida, Ele quer fazer que você esteja firmado na palavra. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Pai, nós queremos nos firmar na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo habita em nós, Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que o que faz separação entre nós e o Senhor são os nossos pecados, Senhor. Mas nós nos arrependemos, ó Pai. Nós nos arrependemos e clamamos a Ti, Senhor. Pega em nossas mãos, Jesus, nesse momento. Faça morada, ó Deus, em nosso interior, Pai. Faça morada em nossas vidas, Senhor. Ah, Deus, vai de encontro a cada lar aqui, Senhor. Vai de encontro, Senhor, a cada vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Que eles possam ter experiências contigo, Senhor. Que eles possam viver o sobrenatural, Senhor. Que os seus barcos, Senhor, possam transbordar, Senhor. Somos dependentes de Ti, Senhor. Somos dependentes do Teu favor. Somos dependentes da Tua graça, Pai. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E creia. Creia. Porque Ele já fez. Ele não vai fazer. Ele já fez. Amém? Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém?